O tilintar dos sinos de casamento ressoa pelos corredores do majestoso alcázar espanhol. Contudo, se prestar atenção, você poderá perceber algo mais ao fundo. O choro silencioso de uma jovem de 14 anos que nunca escolheu esse caminho. Imagine a cena. Madrid, 1560. Uma cerimônia esplendorosa se desenrola, com toda a pompa de um enlace real. Nobres adornados em seda e veludo ocupam a catedral. O incenso eleva-se como orações em direção aos tetos artisticamente pintados. No altar está o rei Filipe II da Espanha, com seus 32 anos, pálido e austero, aguardando sua noiva. Ela se aproxima, envolta em um pesado manto dourado que seu corpo delicado mal consegue suportar. Isabelle de Valois, ainda na transição da infância, arrancada de tudo o que conhecia, é entregue a este instante como uma peça de um jogo de xadrez, movida por mãos que nunca verá. Mas o que não será revelado pelos cronistas é que esta não é uma história de amor. Não é sequer um triunfo político. É a destruição sistemática de uma alma humana revestida de formalidades e abençoada pelo próprio Deus. Se esses recantos ocultos da história lhe atraem, histórias que tentaram enterrar sob monumentos de mármore e mentiras elaboradas, considere se inscrever. Quero saber de onde você está assistindo, pois esses relatos de vozes esquecidas merecem ressoar em cada canto do nosso mundo. O ano é 1559 e a Europa está em crise. França e Espanha se encontram em um ciclo de morte há décadas. Exércitos colidem em campos de batalha italianos, tesourarias se esvaziando, enquanto o povo comum enfrenta a fome. Tudo isso enquanto os reis jogam seus jogos de domínio. As guerras italianas consumiram uma geração inteira. O ouro francês flui como água para campanhas militares que resultam apenas em corpos. A prata espanhola do Novo Mundo é tragada pelo lamaçal do conflito incessante. O preço tornou-se insuportável para ambos os impérios, mas o orgulho supera qualquer pragmatismo nas dinastias reais. À sombra de Sangerini em Lelai, a luz da manhã atravessa janelas em vitrais de diamante, iluminando as câmaras onde uma princesa de 13 anos brinca com bonecas de marfim. Isabelle de Valois passa seus dias em uma inocência tão pura que parece quase divina. Seu universo é feito de salas adornadas, onde unicórnios saltitam por jardins de seda. Tutores conversam com ela em um latim suave, e suas damas de companhia riem sobre bordados e as últimas tendências das cortes italianas. Ela não tem a menor ideia de que está prestes a se tornar moeda na mais dispendiosa transação do século XVI. A menina que será a rainha mais trágica da Espanha nasceu no auge do esplendor da corte francesa. Seu pai, o rei Henrique II, governa um império que se estende do Canal da Mancha ao Mediterrâneo. Sua mãe, Catarina de Médici, traz um toque de sofisticação italiana e riqueza bancária florentina para a União. Isabelle cresce imersa em arte, música, poesia e o tipo de cultura refinada que torna a corte francesa a mais admirada da Europa. Aos 13 anos, fala latim fluentemente, toca alaúde com uma destreza que impressiona até os músicos mais experientes e borda com a habilidade de um mestre. Seus tutores a elogiam pelo intelecto aguçado e temperamento gentil, enquanto o capelão destaca sua devoção. O mestre de dança se fascina com sua graça inata. Em todos os aspectos que importam para aqueles que a cercam, Isabelle de Valois é a perfeição em pessoa. Mas essa perfeição, na lógica da diplomacia real, é também uma vulnerabilidade. O Tratado de Cato Camres encerrará as guerras italianas, mas a paz exigirá um sacrifício mais precioso do que qualquer ouro. Os negociadores, homens que nunca abraçaram uma criança, que não acalmaram pesadelos,
nem testemunharam a inocência brilhar nos olhos de uma jovem, calculam o custo com frieza. Não é uma questão de terras, embora algumas possam mudar de mãos. Não se trata de riquezas, mesmo que resgates sejam efetuados. O preço da paz será pago com vidas. A vida de uma criança sacrificada no altar da conveniência política. Quando a notícia a alcança, Isabelle não compreende de imediato. Casamento. A palavra paira em sua mente como fumaça, etérea e estranha. Ela tem apenas 13 anos. Continua a dormir com sua boneca favorita, apertada contra o corpo. Corre pelos labirintos do jardim com seus irmãos mais novos. Acredita que os adultos estão aqui para proteger as crianças do mal. Casamento com o rei da Espanha. Ela ouviu murmúrios sobre Felipe II nos cantos escuros, onde os servos sussurram e as damas de companhia compartilham informações sobre cortes estrangeiras. O rei tem 32 anos, mais do que o dobro de sua idade. Viúvo, sua primeira esposa, Maria Manuela de Portugal, morreu em agonia ao dar à luz seu filho. As damas comentam em voz baixa sobre sua melancolia, sua obsessão pelo dever religioso, sua corte onde o riso se extingue em corredores de pedra negra e sombras eternas. Elas também falam de rumores mais sombrios, trocas furtivas quando pensam que ninguém está prestando atenção. Histórias sobre suas enfermidades, febres que vêm e vão sem aviso. Contos sobre seus desejos que levaram sua primeira esposa ao desespero muito antes que o parto a tirasse da vida. Fofocas sobre a Inquisição espanhola, que consome hereges em praças públicas, enquanto Felipe observa das varandas reais, seu rosto pálido e impassível, enquanto a fumaça sobe em direção ao céu. Por que eu? Questiona ela ao seu pai, Henri II, sua voz pequena e perdida na imensidão da sala do trono, onde sua conversa íntima soa como uma sentença de morte proferida com paternal ternura. A resposta é adornada com frases de seda sobre honra e dever, sobre as obrigações sagradas do sangue real, sobre a glória que se obtém ao servir a França da forma mais elevada. Contudo, a verdade é mais simples e brutal. Ela existe, é pura, seu ímen se mantém intacto e seu útero ainda aguarda vazio pela semente do império. Aos 13 anos, Isabel torna-se uma assinatura em pergaminho, um selo em cera quente, uma promessa viva de que França e Espanha cessarão a matança de suas crianças, pelo menos por um tempo. Seu pai explica essa necessidade com palavras que em sua voz profunda parecem razoáveis. No entanto, Isabelle só capta fragmentos: paz, aliança, dever sagrado, o bem do reino. Ele menciona os milhares de soldados franceses que sobreviverão se ela aceitar este casamento. Fala sobre a prosperidade que surgirá da amizade com os espanhóis, sobre a honra que refletirá sobre a família ao longo da história. O que ele não diz, o que não pode expressar, talvez nem consiga pensar, é que está sacrificando a infância de sua filha em troca de estabilidade temporária, que está trocando seu corpo por uma oportunidade de respirar em um conflito que inevitavelmente recomeçará quando a próxima geração de reis buscar glória em campos de batalha ensanguentados. A transformação inicia-se imediatamente e é mais profunda do que Isabelle poderia imaginar. Desaparecem os vestidos brilhantes que se alinhavam à sua energia juvenil, cores que a faziam rir, tecidos que dançavam como música enquanto ela girava. No lugar das roupas que a definiam, surgem pesadas sedas negras, com cortes que remetem ao estilo espanhol, adornadas com bordados que evocam riqueza, mas sussurram luto. As vestimentas começam a moldar sua identidade, comprimindo sua essência vibrante em formas que se esperam de uma rainha espanhola. Os momentos de alegria da infância se dissiparam. As corridas pelos caminhos do jardim com seus irmãos
Já não existem mais. Os esconde-escondes em câmaras onde tapeçarias ofereciam abrigo perfeito se foram. As tardes passadas imersa em histórias românticas que alimentavam seus sonhos de amor e aventura, agora são apenas lembranças. Chegaram os tutores, prontos para ensiná-la a falar em espanhol. Ela precisa se adaptar a uma corte estrangeira, mas as palavras se transformam em pedras em sua boca. Cada lição é um novo golpe que enterra um pouco mais sua identidade francesa. A vergonha mede seu corpo em crescimento com uma precisão quase clínica, observando cada curva que revela sua transição para a mulheridade, cada ângulo que precisa ser moldado para se conformar às expectativas espanholas. As provas se tornam exercícios de objetificação, convertendo-a de uma menina cheia de vida em um manequim, vestido para propósitos que ela ainda está começando a compreender. Cada ensaio de protocolo vai minando sua espontaneidade. Como andar de modo que seu passo insinue submissão em vez de confiança? Como falar para que sua voz transmita deferência em vez de opinião? Como disfarçar seu rosto em expressões de compaixão, mesmo que seu coração se parta em saudade e medo? Cada lição, cada correção, cada reverência perfeitamente executada é um golpe de cinzel, esculpindo lentamente a menina e revelando o vazio moldado como rainha que há por trás. A lição mais cruel ocorre em uma câmara adornada com tapeçarias escuras, iluminadas por velas tremeluzentes que projetam sombras dançantes nas paredes de pedra, que parecem se fechar como as paredes de um túmulo. Isabelle, com apenas 14 anos, treme em sua camisa, enquanto homens estranhos, com mãos frias, a examinam como gado em um mercado. A verificação da virgindade é realizada não em um ambiente privado, mas diante de uma plateia de médicos, escrivães e embaixadores espanhóis, cujos olhares calculistas não enxergam uma criança aterrorizada, mas um ativo político que necessita de validação. Este não é um procedimento médico voltado para seu bem-estar, mas um espetáculo degradante, uma performance na qual seu eu mais íntimo se torna um documento público. Seu corpo é reduzido à prova notariada de seu valor no mercado internacional de casamentos. A câmara emana o odor de corpos masculinos não lavados, tinta de pergaminho e algo mais. O cheiro ácido do poder, exercendo-se sem limites ou consciência. Os embaixadores espanhóis mantêm expressões de indiferença profissional, mas Isabelle sente sua avaliação como dedos frios sobre sua pele. Eles calculam o retorno sobre o investimento, pesando a oferta francesa em comparação com as expectativas espanholas. Os médicos realizam sua tarefa com a eficiência rápida de homens acostumados a tratar mulheres como fenômenos médicos. Falam dela como se não pudesse ouvir, discutindo a forma de sua pelve, o desenvolvimento de seus seios, a firmeza das membranas que decidirão se a Espanha considera o acordo aceitável. Suas mãos investigam sem delicadeza, e suas conclusões são registradas com a mesma despaixão que teriam ao examinar uma égua reprodutora. Quando tudo chega ao fim, após a assinatura dos documentos, selados com cera que escorre como sangue, e as testemunhas se afastam satisfeitas, prontas para relatar o êxito a seus senhores, Isabelle se encontra sozinha em sua câmara e desaba em lágrimas. Não por dor física, embora essa ainda persista como uma ardência, mas pela súbita e aterradora percepção de que já não pertence a si mesma. A jovem que entrou naquela sala ainda alimentava a ilusão de manter um espaço pessoal em sua vida interior, um canto de sua alma que permaneceria intocado, independentemente do papel público que teria que assumir. A mulher que saiu, por outro lado, percebeu que até mesmo sua realidade mais íntima estava agora sob o olhar crítico e a documentação de estranhos. Não haveria refúgio, não haveria santuário,
Nenhum aspecto de sua existência escaparia à necessidade política. A viagem rumo à Espanha se desenrola como um cortejo fúnebre pelos campos, cada dia a afastando do que antes definia seu lar. A caravana avança com a lentidão típica de uma procissão diplomática de grande relevância. Nobres franceses a acompanham até a fronteira, em uma exibição destinada a demonstrar a honra e a riqueza de sua nação. Em cada aldeia, multidões se reúnem para acenar e aplaudir. Mas Isabelle observa a celebração por trás de um véu de entorpecimento que abafa toda a emoção. Eles aplaudem pela paz, pelo fim da guerra, pela prosperidade que seu sacrifício trará. Crianças acenam com flores, enquanto seus pais murmuram sobre a jovem princesa que se tornará rainha do maior império do mundo. Ninguém percebe a jovem morrendo dentro da carruagem dourada, seu rosto forçado em um sorriso que se assemelha a uma máscara de morte. A paisagem rural francesa se desfaz em um borrão de campos verdes e vilarejos de pedra. Cada marco quilométrico sinaliza a distância até sua condenação. Isabelle se esforça para gravar tudo em sua memória. As formas das nuvens que parecem distintas daquelas que estarão sobre os céus espanhóis. O som de vozes francesas trocando cumprimentos em uma língua que em breve soará estranha em sua vida cotidiana. E o aroma da terra francesa que evoca lembranças da infância e seu calor familiar. Ao chegar à fronteira, no rio Bedizo, que separa a França da Espanha como um túmulo aquático, vem o corte final. A cerimônia chamada de troca das princesas é um eufemismo que soa quase festivo, até que você compreenda seu verdadeiro significado. Isabelle será despojada de toda conexão com seu passado e entregue despojada de identidade a seus captores espanhóis. Suas damas de companhia, que a acompanharam desde a infância, devem parar ali. Essas mulheres conhecem suas preferências, entendem seus medos e lembram-se de quando ela era pequena o suficiente para precisar de ajuda para alcançar prateleiras altas, mas não poderão cruzar a ponte. Mulheres espanholas a aguardam do outro lado, estranhas que a moldarão à sua própria imagem. As roupas francesas, que carregam o aroma do lar e o calor de memórias familiares, devem ser removidas. A seda e o linho que tocaram sua pele em tempos felizes não podem manchar a pureza espanhola. Até mesmo suas peças íntimas, aquelas que só suas mais próximas acompanhantes viram, devem ser deixadas para trás como pele descartada. Joias francesas que a conectam à sua linhagem desaparecem em caixas que retornarão a Paris sem ela. O simples anel que sua mãe lhe deu no seu 12º aniversário, gravado com palavras de amor em francês, é confiscado. O medalhão que trazia a imagem de seu pai, que incluía até mesmo uma pequena cruz de madeira abençoada pelo capelão francês que a batizou, foi trocado por artefatos religiosos espanhóis, consagrados por padres que ela nunca conheceu. Ela atravessa a ponte despojada de tudo que a definia, vestida apenas com seda espanhola, que arranha sua pele acostumada a texturas mais suaves. A água corre sob seus pés, marcando a linha entre a vida e a morte, entre quem ela foi e a função que agora deve assumir. A cada passo sobre as tábuas de madeira, mais um fragmento de Isabel se desvanece na correnteza. A delegação espanhola a recebe com uma cerimônia tão gélida quanto a pedra do inverno. Eles seguem os protocolos com uma precisão quase mecânica, mas Isabel percebe o escrutínio em cada olhar. Ela é uma estrangeira, valiosa apenas na medida em que atende aos interesses espanhóis. Os sorrisos transmitem o calor da necessidade diplomática, em vez de uma acolhida genuína. A travessia pela Espanha revela uma paisagem tão distinta de sua terra natal quanto Marte é da Terra. O campo francês se estende em suaves ondulações verdes, pontuado por florestas e riachos que brilham sob o sol.
O solo espanhol se apresenta árido e marrom, sob um sol que parece um juízo divino. A própria terra parece hostil ao crescimento, à alegria, à beleza natural, que antes preenchia o mundo de Isabelle com maravilhas. As aldeias surgem com pouca frequência, e quando aparecem, as pessoas que se reúnem para observar a procissão real parecem esculpidas da mesma rocha dura que compõe seus edifícios. Elas a observam com curiosidade, tingida de desconfiança. Ela é a rainha francesa, eternamente estrangeira, potencialmente ameaçadora, certamente diferente de tudo que conhecem. Seus olhares seguem sua carruagem com a intensidade de quem examina uma criatura exótica trazida para entretenimento. Os nobres espanhóis que a escoltam trocam palavras em vozes que soam como metal sendo esmagado, em contraste com as melodiosas cadências da língua da corte francesa. Falam dela como se não pudesse entender, discutindo se ela aparenta ser forte o suficiente para gerar filhos, se seu sangue francês pode manchar os futuros herdeiros, se seu evidente temor sugere fraqueza ou a submissão feminina esperada. Cada noite, Isabelle repousa em castelos e palácios que mais parecem fortalezas do que lares. Os quartos são grandiosos, mas gelados, adornados com madeira escura e imagens religiosas que parecem observá-la de cada parede. As damas espanholas designadas para acompanhá-la mantêm uma distância respeitosa, comunicando-se com ela em frases cuidadosamente elaboradas que sublinham sua autoridade sobre os arranjos domésticos dela. Ela é uma convidada que não pode partir, uma prisioneira sob o manto de uma cortesia elaborada. O Alcázar de Madrid ergue-se diante dela como uma fortaleza projetada por arquitetos que acreditavam que a beleza era sinônimo de intimidação. Este será seu novo lar, um labirinto de corredores onde sussurros se perdem em cantos escuros, onde cada passo ecoa como um veredicto, onde as janelas deixam entrar mais sombra do que luz. O edifício parece feito das sobras fossilizadas da alegria, massivo, eterno e absolutamente sem calor. Filipe II a espera na sala do trono, e o primeiro vislumbre de seu futuro marido lhe rouba o pouco de fôlego que lhe resta. 32 anos para os 14 dela, magro onde ela é suave, vestindo preto onde ainda sonha com cores. Seus olhos não revelam calor, nem curiosidade pela jovem que percorreu uma longa jornada para compartilhar sua cama e gerar seus filhos. Ela observa Philip como um artesão, avaliando uma ferramenta de outra oficina, focando na funcionalidade, não na aparência. A presença do rei preenche a vasta câmara de formas que nada tem a ver com sua altura. Philip exala autoridade, semelhante ao calor que emana de uma chama, mas é um tipo de autoridade gélida, que parece absorver o calor ao seu redor. Os cortesãos se posicionam a distâncias estratégicas, próximas o suficiente para mostrar lealdade, mas longe o bastante para evitar qualquer intimidade indesejada. Até o ar parece escasso perto dele. Quando ele se dirige a ela, sua voz é a de alguém que lê um texto decorado, sem emoção. Ao recebê-la na Espanha, expressa satisfação com a aliança que a presença dela representa, usando frases que soam ensaiadas. Não se preocupa em perguntar sobre sua viagem, sua família ou suas emoções em relação às mudanças drásticas em sua vida. Esses assuntos não são vistos como relevantes para o que está por vir entre eles. Isabelle responde com as frases em espanhol que aprendeu, seu sotaque a revelando como uma estrangeira em cada palavra. As sílabas soam duras e desconfortáveis em sua garganta, em contraste com a fluidez de seu francês natal. Philip acena com aprovação ao seu progresso no idioma, mas não demonstra interesse pela jovem que se esforça para se comunicar em uma língua que nunca parecerá natural. A corte espanhola se reúne para presenciar este encontro formal
entre o rei e a futura rainha, e Isabel sente o peso dos olhares avaliadores sobre seus ombros. Seu jovem semblante é visto como promissor ou preocupante, de acordo com os cálculos de cada um. Alguns murmuram que ela parece delicada demais para as exigências da maternidade real, enquanto outros se satisfazem ao notar que sua inocência a mantém livre de influências externas. Ninguém pergunta sobre seus pensamentos, desejos ou medos. Essas reflexões não têm lugar na meticulosa coreografia da aliança dinástica. Isabelle existe para cumprir um papel, e suas reações pessoais a esse papel importam apenas se interferirem no desempenho esperado. A cerimônia de casamento se desenrola com toda a grandiosidade que a corte espanhola pode oferecer. No entanto, para Isabelle, é como se estivesse assistindo ao seu próprio funeral. A catedral se enche de nobres cujos nomes ela desconhece. Seus rostos se misturam em um mar de olhares críticos. O bispo que conduzirá a cerimônia fala com ela em latim. Ela compreende, mas o latim com sotaque espanhol soa diferente do que aprendeu com seus tutores franceses. O vestido que usa, pesado com fios de ouro e pedras preciosas, a impede de se manter em pé. O tecido limita sua respiração e movimento, transformando-a em um ícone em vez de uma pessoa. Cada passo em direção ao altar exige um esforço consciente. A cauda do vestido que se arrasta parece querer puxá-la para trás, como se o próprio traje soubesse que ela caminha em direção à sua ruína. Philip aguarda no altar com a expressão de quem revisa documentos fiscais, a atenção voltada para o que realmente importa. Ele não sorri ao vê-la se aproximar, não oferece nenhum gesto de conforto ou acolhimento. A cerimônia é um mero contrato, onde ambos devem apenas cumprir seus papéis com a dignidade exigida. Ela pronuncia os votos em um espanhol cuidadosamente decorado. Cada palavra representa uma pequena morte de sua identidade francesa. Eu, Isabelle, te aceito, Philip. As palavras a levam a amar, honrar e obedecer a um homem que a vê como um mero instrumento, não como um verdadeiro parceiro em nenhum aspecto significativo. As promessas aprendem a uma vida de dedicação a alguém que jamais a considerará digna de um serviço recíproco. Quando o bispo os declara unidos, a catedral se enche de celebrações que ecoam vazias para Isabelle. Os nobres aplaudem, o coro ressoa. Os sinos de Madrid tocam para anunciar a conclusão bem-sucedida de um importante acordo diplomático. Mas Isabelle apenas escuta o som de correntes invisíveis se prendendo em seus pulsos, em sua garganta, em seu coração. Naquela noite, na cama de casamento, a essência de sua infância sofre uma morte brutal. O quarto real foi preparado com um esmero cerimonial. Cortinas de seda adornadas com símbolos heráldicos de Espanha e França insinuam uma união que só existe na imaginação política. As velas lançam uma luz trêmula sobre quadros religiosos que parecem observar os eventos com olhos pintados, desprovidos de compaixão pelo sofrimento humano. Philip se aproxima da consumação do matrimônio com a mesma seriedade que utiliza para governar seu império. Esta é uma obrigação que precisa ser cumprida para legitimar sua união e estabelecer sua posição como esposa. Não há ternura, nem reconhecimento de que o corpo sob o dele abriga uma alma humana digna de consideração. Ele executa o ato com uma eficiência mecânica, enquanto Isabelle fixa os olhos nos santos pintados no teto, tentando dissociar sua mente do que está acontecendo com seu corpo. A dor é instantânea e esmagadora, mas pior do que a violência física é a compreensão emocional de que isso é apenas o começo. Seu corpo agora pertence a Philip tão completamente quanto qualquer outra propriedade espanhola. Sua capacidade de gerar filhos se transforma em um recurso a ser administrado para o máximo desempenho. Suas experiências mais íntimas estarão sob vigilância de médicos da corte.
damas de companhia e qualquer outra pessoa que precise conhecer seus ciclos de fertilidade. Quando tudo termina, Philip se afasta sem uma palavra de consolo ou reconhecimento do que a experiência poderia significar para ela. Ele se veste e sai, como se tivesse cumprido qualquer outra obrigação real, deixando Isabelle sozinha, com o sangue nos lençóis e uma dor entre as pernas que servirá como um lembrete constante de seu novo status. Pela manhã, esses lençóis manchados de sangue são expostos publicamente para confirmar a realização da transação. O momento mais íntimo de Isabelle transforma-se em uma prova pública, sua dor convertida em um triunfo político. Funcionários da corte analisam as evidências e afirmam estar satisfeitos de que a princesa francesa chegou ao casamento com sua virgindade preservada. A corte espanhola celebra, enquanto Isabelle permanece com o olhar vazio na cama, finalmente compreendendo que não é mais uma pessoa em nenhum sentido que tenha valor. Ela se tornou uma função, uma prestadora de serviços, um sistema biológico destinado a gerar herdeiros espanhóis. Cada aspecto de sua existência será avaliado de acordo com a eficiência com que desempenha esse papel. Sua saúde importa apenas na medida em que afeta sua fertilidade. Sua felicidade é relevante somente se a infelicidade puder interferir na concepção. Seus pensamentos, sonhos e desejos foram reclassificados como ruídos irrelevantes, produzidos por um equipamento que existe unicamente para atender aos propósitos definidos por outros. Os anos subsequentes se entrelaçam em uma névoa de obrigações e desespero, marcados por momentos de terror tão intensos que parecem congelar o tempo. Isabelle aprende a complexa dança dos protocolos da corte espanhola, aprendendo quando falar, quando silenciar, e a esconder suas opiniões divergentes, enquanto molda seu rosto em expressões de contentamento forçado, mesmo que seu espírito se desvaneça como uma planta privada de luz. Ela se torna fluente em espanhol, mas seu francês materno se transforma em um idioma secreto, falado apenas para si mesma nas horas sombrias que antecedem o amanhecer, quando o sono não chega e as lembranças de casa parecem fantasmas. Às vezes, ela se surpreende pensando em espanhol, sentindo mais um pedaço de sua verdadeira identidade desmoronar. A língua da sua infância se transforma em algo íntimo e valioso, escondido como contrabando em uma prisão onde até mesmo os pensamentos estão sob vigilância. Philip continua a ser um estranho, dividindo sua cama e visitando seus aposentos quando o dever exige, mas trazendo para esses momentos a mesma devoção mecânica que demonstra ao assistir à missa ou revisar documentos de administradores coloniais. Ele nunca se preocupa com seu bem-estar, seu prazer ou seu estado emocional. O sexo se torna um ritual de posse e submissão, deixando Isabelle ainda mais isolada após esses momentos de intimidade. Ela busca em seu rosto durante esses encontros alguma centelha de humanidade, algum sinal de que ela existe além de sua função biológica, mas encontra apenas o olhar impassível de um homem que avalia suas posses. Os olhos de Philip carregam profundidades de cálculo, mas carecem de calor, de curiosidade sobre a mulher cujo corpo ele ocupa com tanta frequência e tão pouco interesse genuíno. A corte espanhola a observa com um olhar predatório, avaliando cada gesto em busca de indícios de que está se adaptando às suas expectativas. Se ela sorri excessivamente, é criticada por ser inconvenientemente frívola. Se mantém uma expressão séria, é suspeita de nutrir atitudes estrangeiras perigosas. Não há um jeito certo de existir aos olhos deles. Ela só pode ter sucesso ou falhar na única função que lhe foi destinada. As gestações se iniciam poucos meses após o casamento, trazendo um novo tipo de sofrimento que faz os desafios anteriores
parecerem quase leves em comparação. O corpo de Isabelle, ainda em formação, luta para sustentar filhos concebidos em encontros que a fazem sentir-se mais violada do que amada. Sua primeira gravidez termina em um aborto espontâneo, que é registrado nos documentos da corte como uma decepção, uma falha da rainha em cumprir seu dever primordial. Ninguém pergunta sobre sua dor pela perda daquele primeiro filho. Ninguém reconhece a dor física do aborto, a devastação emocional de esperar por algo, qualquer coisa que possa dar significado à sua existência, apenas para ver essa esperança escorregar em silêncio de seus aposentos. Médicos da corte examinam o tecido expelido com olhar clínico, discutindo o que pode ter dado errado e como o processo pode ser aprimorado na próxima vez. Cada criança perdida se torna uma estatística em registros mantidos por homens preocupados apenas com suas reputações profissionais. Isabelle sofre sozinha, sem o conforto de mulheres que possam compreender sua dor, sem o consolo de conselheiros religiosos que veem seu sofrimento como um mero obstáculo à continuidade dinástica. Suas lágrimas são apenas ruídos irrelevantes que interferem nos assuntos sérios da produção de herdeiros. Visualize os amplos apartamentos reais, onde uma jovem de apenas 14, 15, 16 anos se encontra isolada e em sofrimento, enquanto médicos discutem sua fertilidade em murmúrios que acreditam que ela não pode captar. A corte espanhola observa sua barriga como os agricultores analisam o clima, mensurando, calculando e aguardando condições que possam resultar na tão esperada colheita. Seus ciclos menstruais transformam-se em pauta de debate estatal, tratados em corredores distantes, mas ainda assim ao alcance de seus ouvidos. Os servos comentam sobre o momento em que ela poderia se tornar fértil. As damas de companhia mantêm registros precisos de seu ciclo, quase como um experimento científico. Os enjoos matinais geram fervorosas especulações sobre a possibilidade de uma gravidez que finalmente traria o desejado herdeiro masculino que Felipe tanto anseia. Suas preferências alimentares são minuciosamente analisadas em busca de indícios sobre o sexo dos filhos por vir. Seus sonhos ganham interpretações quase proféticas. Cada detalhe de sua vida física e emocional se torna objeto de intenso escrutínio por aqueles que estão mais preocupados com seu sucesso reprodutivo do que com seu verdadeiro bem-estar. Os abortos espontâneos ocorrem com uma frequência devastadora, cada um gerando uma busca por culpados, que nunca contempla a razão evidente de que ela é jovem demais, traumatizada e sistematicamente desconsiderada para levar uma gravidez a bom termo. Os médicos da corte recomendam sangrias, remédios à base de ervas, mudanças na dieta e intervenções espirituais, atribuindo a culpa ao seu sangue francês, à sua melancolia e à sua fé considerada insuficiente. Nunca ponderam que a questão pode ser sistêmica, não pessoal. Não há reconhecimento suficiente de que ela ainda é mais uma criança, forçada a carregar o peso das expectativas dinásticas em ombros muito estreitos e um espírito fragilizado para tal fardo. Aqueles que a examinam falam de seus órgãos reprodutivos como se fossem entidades separadas da jovem aterrorizada que os abriga. Veem apenas um equipamento que precisa de cuidados, ignorando a humanidade que merece compaixão. Entre as gestações, Isabelle descobre pequenos refúgios que a afastam do desespero. As aulas de música oferecem horas em que ela pode se perder em melodias que a remetem ao lar, onde seus dedos, tocando as cordas do alaúde, conseguem expressar suas emoções. Sua voz, no entanto, é silenciada. Os músicos espanhóis designados para acompanhá-la mantêm uma distância profissional, mas a música em si ultrapassa as barreiras que a isolam da interação humana. Horas passadas na capela do palácio oferecem outra forma de fuga,
embora até mesmo a oração se torne complexa em um lugar onde a devoção religiosa serve tanto a fins políticos quanto espirituais. Ela pode rezar em francês a um Deus que talvez ainda recorde a menina que um dia foi, sussurrando palavras que seus acompanhantes espanhóis não compreendem nem relatam a seus superiores. Essas conversas íntimas com a divindade tornam-se suas únicas comunicações verdadeiramente secretas. A capela, com sua magnificência austera, impõe respeito. A arte religiosa espanhola retrata santos sofredores e virgens martirizadas, imagens que parecem refletir diretamente a situação de Isabelle. Ela se ajoelha diante de representações de Santa Catarina, que sofreu a decapitação por sua fé, questionando se o martírio não seria uma forma de dignidade que falta em sua vida atual. A figura de Cristo no crucifixo acima do altar expressa uma dor que ecoa seu estado interior de maneira mais precisa do que a serena Madonna, tão apreciada nas igrejas francesas. Momentos sutis com acompanhantes que se expressam com delicadeza oferecem um vislumbre de calor humano, ainda que sempre com parcimônia, totalmente cientes de que cada frase pode ser reportada ao rei ou a seus assessores. Essas interações nunca se aventuram por caminhos arriscados. Críticas à corte, sentimentos de saudade, desabafos de infelicidade e até mesmo diálogos sobre o clima ou técnicas de bordado criam um laço com aqueles que a enxergam como mais do que apenas uma mera ferramenta biológica. No entanto, esses pequenos confortos são meras sombras diante da imensa solidão que permeia seus dias e noites. Filipe a reconhece em público com uma formalidade que ressalta seu vínculo oficial, ao mesmo tempo que nega qualquer laço pessoal. Ele se dirige a ela como faria com qualquer subordinado cuja função exige sua atenção, de forma educada e clara, sem calor ou interesse verdadeiro. Suas conversas privadas, quando acontecem, giram em torno de questões de Estado, obrigações religiosas ou na geração de herdeiros. Filipe aborda suas gravidezes como se estivesse revisando relatórios de governadores coloniais, focado nos resultados e indiferente aos processos. Isabelle poderia estar falando com um retrato, dada a resposta humana que suas palavras provocam. Ela aprende a decifrar seus humores através das microexpressões que cruzam seu rosto magro. Quando ele parece mais distante, ela sabe que deve permanecer em silêncio absoluto. Se sua mandíbula se tensiona de uma forma específica, ela entende que algo na administração de seu império o frustra e arcará com o custo emocional desse descontentamento. Quando ele a observa como se ela não estivesse ali, ela percebe que está avaliando se suas falhas reprodutivas justificam a busca por uma anulação e uma nova tentativa com um material genético diferente. A nobreza espanhola a trata com um respeito elaborado que mal esconde sua avaliação sobre sua utilidade. Ela é a rainha francesa, eternamente estrangeira, valorizada apenas por sua capacidade de garantir a dinastia por meio de partos bem-sucedidos. Quando ela se pronuncia nas reuniões do conselho, nas raras ocasiões em que lhe é permitido, ouve-se uma atenção educada que se esvai assim que ela termina. Suas palavras não carregam peso além de seu valor para o entretenimento. No silêncio, os nobres interpretam sua falta de fala como uma prova de submissão feminina adequada, ou como sinal de limitação intelectual, conforme seus próprios preconceitos. Não há uma maneira correta de existir para eles. Ela pode apenas ter sucesso ou falhar na única função que reconhecem como válida para alguém em sua posição. Os anos se arrastam de maneira mecânica, marcados por gravidezes frustradas, festivais religiosos que parecem verdadeiros testes de resistência e cerimônias diplomáticas nas quais ela serve como um símbolo vivo da aliança entre França e Espanha.
A imagem de Isabelle nos espelhos se transforma na de uma estranha que usa seu próprio rosto. As suaves curvas da juventude dão lugar aos ângulos agudos do estresse crônico e do envelhecimento precoce. Seus olhos, outrora brilhantes de curiosidade sobre o mundo fora das muralhas do palácio, agora refletem a resignação de alguém que aprendeu a não esperar nada além da sobrevivência básica. O elaborado vestido da corte a transforma em um ícone vivo, bela de forma abstrata, como uma estátua religiosa, intocável da mesma maneira e fundamentalmente vazia sob a superfície ornamentada. Ela começa a perceber que sua vida será medida não por alegrias ou conquistas, ou momentos de verdadeira conexão com outros, mas exclusivamente por nascimentos bem-sucedidos. A cada dia que passa sem garantir a continuidade da dinastia, ela se vê falhando na única missão que realmente importa. A pressão é incessante e avassaladora, a ponto de fazer com que, por vezes, ela se esqueça de que já houve um tempo em que seu valor não se resumia apenas ao que carregava em seu ventre. Aos 17 anos, Isabel já está à espera do seu terceiro filho, e toda a corte espanhola contém a respiração em uníssono. Esta gravidez avança de forma mais promissora do que as anteriores, e a esperança se transforma em um sentimento arriscado, mais perigoso que o desespero. Os médicos da corte a observam incessantemente, monitorando cada sintoma, cada mudança no apetite, cada variação na energia. As damas de companhia a cercam com uma ansiedade palpável, tornando a profecia quase irrealizável. Conselheiros religiosos elevam suas orações pela saúde tanto da mãe quanto da criança, mas Isabel percebe que as preces são, em sua maioria, voltadas para o nascimento de um menino que possa redimir os anos de frustração em sua trajetória como mãe. Seu corpo, finalmente maduro o suficiente para acolher uma nova vida, infunde o ambiente com uma determinação nascida do desespero. Ela sente o movimento do bebê dentro de si, e pela primeira vez desde sua partida da França, experimenta uma emoção que se assemelha à alegria materna. Este bebê simboliza uma nova possibilidade, não no amor, que ela já entendeu estar além de seu alcance neste casamento, mas como um propósito que pode dar sentido ao seu sofrimento. Philip passa a visitá-la com mais frequência, alegando se preocupar com seu bem-estar, mas, na verdade, interessado em avaliar o desenvolvimento do potencial herdeiro. Ele dedica a essas visitas a mesma meticulosidade que emprega em assuntos de Estado. Focado nos resultados e na conclusão exitosa, ele se mostra completamente indiferente à experiência humana da mulher que carrega seu filho, transformando Isabel em um mero objeto de observação, em vez de uma pessoa que merece consideração. Pela primeira vez desde sua chegada à Espanha, ela se permite ter esperança, não pela felicidade, lição que aprendeu de forma dolorosa, mas pela paz que pode advir de finalmente ter sucesso na única prova que realmente conta neste palácio gelado. Se conseguir dar a Philip o filho que ele tanto deseja, talvez a pressão insuportável diminua. Talvez ela conquiste um pouco de respeito. Talvez finalmente justifique a destruição de sua infância e o sacrifício de seus sonhos. Contudo, até mesmo uma gravidez bem-sucedida traz novos tipos de sofrimento que Isabel não havia previsto. À medida que a criança cresce, ela percebe que não está apenas esperando um bebê, mas o futuro de um império. Cada movimento é um lembrete das altas expectativas. Cada hora de náusea reforça seu papel como incubadora das ambições dinásticas espanholas. O peso das expectativas apressa sua já frágil estrutura com mais intensidade do que o peso físico da criança em seu ventre. Ela sente as esperanças e os temores da corte se tornando cada vez mais pesados a cada mês que passa. O sucesso nesta gravidez
não só validará sua capacidade reprodutiva, mas também decidirá se ela continuará sendo rainha ou se tornará um estorvo a ser removido por meio de anulação e substituição por uma linhagem mais fértil. Os médicos da corte debatem sua dieta com a intensidade de estrategistas planejando campanhas decisivas. Prescrevem exercícios para assegurar que a criança ocupe a posição correta durante o parto. Monitoram seu estado emocional em busca de sinais de melancolia que possam prejudicar o desenvolvimento saudável. Isabel transforma-se em um projeto médico em constante avaliação. Cada elemento de sua vida foi ajustado para aumentar as chances de gerar um herdeiro saudável. A nobreza espanhola observa sua barriga em crescimento com um olhar predatório, fazendo-a sentir-se como um animal prestes a ser abatido. Eles falam sobre sua condição na sua presença, como se ela não compreendesse o espanhol falado rapidamente, questionando se ela parece forte o suficiente para o desafio que se aproxima, se a criança está na posição correta e se sua evidente ansiedade pode, de alguma forma, prejudicar o precioso fardo que carrega. Quando o trabalho de parto se inicia, é uma dor agonizante para a qual ninguém a preparou. Horas de sofrimento em uma sala repleta de estranhos, médicos, parteiras e membros da corte, todos aguardando para verificar o gênero e a legitimidade do herdeiro que ela passou quase um ano gestando. A corte espanhola exige testemunhas para os partos reais, evitando assim qualquer possibilidade de troca de bebês saudáveis por doentes ou de filhos homens por filhas indesejadas. Isabelle grita em francês durante as piores contrações. A língua de sua infância ressurge em momentos de extrema dor, quando o controle consciente se desfaz sob ondas de agonia mais intensas do que qualquer outra que já vivenciou. No entanto, ninguém na sala de parto entende as palavras que saem de sua boca, e ninguém parece se importar com seu sofrimento, exceto na medida em que isso possa afetar o sucesso do parto. Ela clama por sua mãe em frases que não significam nada para os ouvidos espanhóis. Ela busca conforto que ninguém ali sabe como oferecer. Em orações em francês, ela suplica a Deus, mas essas súplicas soam como balbúrdia para os médicos espanhóis, que veem seu trabalho de parto como um procedimento médico e não como uma crise humana que exige compaixão e apoio. O ambiente se enche com a fumaça do incenso queimado, destinado a santificar os procedimentos e purificar o ar para o herdeiro que está prestes a nascer. Relíquias religiosas adornam as mesas ao redor da sala, ossos sagrados e fragmentos de santos preservados, tudo para garantir proteção divina à mãe e ao filho. Contudo, esses adornos espirituais não conseguem encobrir a natureza fundamentalmente clínica do evento. Isabelle dá à luz sob o olhar atento de pessoas cuja única preocupação é garantir que um membro da realeza espanhola seja extraído com vida de seu corpo francês. Quando a criança finalmente chega, após 18 horas de um trabalho de parto que a deixa delirante de exaustão e perda de sangue, é uma menina. A decepção no ambiente é imediata e palpável. Uma filha que pode ser útil para futuras alianças matrimoniais, mas não o herdeiro masculino que Philip desesperadamente necessita. Isabelle segura sua filha por apenas alguns momentos antes que o recém-nascido seja levado para exames, já sendo avaliado por homens que veem bebês como ativos políticos, em vez de milagres humanos. Outras gravidezes sucedem, cada uma levando algo insubstituível do corpo já fragilizado de Isabelle. Mais filhas, mais desilusões, mais noites passadas sangrando em câmaras onde sua dor é tratada como dados médicos, em vez de sofrimento humano. Em 1568, aos 22 anos, Isabelle apresenta a constituição física de uma mulher com o dobro de sua idade. Doenças crônicas,
gravidezes sucessivas e a pressão incessante da vida na corte esculpiram profundas marcas ao redor de olhos que outrora brilhavam com curiosidade juvenil. Ela vaga pelos corredores do palácio como um espectro assombrando sua própria existência. Sua última gravidez inicia-se em 1568, e Isabelle tem a certeza, vinda de um corpo levado além de seus limites, de que não sobreviverá. O trabalho de parto é brutal, se estendendo por quase 2 dias, enquanto os médicos discutem procedimentos e os oficiais da corte enviam mensagens urgentes a Philip. Quando sua outra filha, Catherine Michelle, finalmente chega, Isabelle consegue murmurar algumas palavras de amor antes que a hemorragia comece, uma condição que nenhum tratamento médico pode reverter. Enquanto a febre a consome e a consciência se desvanece, Isabelle transita entre o palácio espanhol, onde está prestes a morrer, e as memórias dos jardins franceses, onde uma menina de 13 anos se divertia com bonecas de marfim. Em seus últimos instantes, não se dirige aos cortesãos espanhóis que a cercam em sua leito de morte, mas sim à mãe que perdeu anos antes de deixar a França. Suas últimas palavras, sussurradas em francês, a língua secreta que simbolizava sua resistência, são dolorosamente simples. Só quero descansar. Em 3 de outubro de 1568, Isabelle de Villars falece aos 22 anos, 8 anos após chegar à Espanha como uma jovem aterrorizada. Ela é sepultada com honras reais, mas as lágrimas que caem são mais diplomáticas do que sinceras. Filipe já começa a planejar sua próxima aliança matrimonial antes mesmo que seu corpo esfrie. A história a registra como uma nota de rodapé, a rainha francesa que não conseguiu gerar herdeiros do sexo masculino, mas deveríamos lembrá-la de uma forma bem diferente, como uma criança sacrificada no altar da necessidade política, cuja vida breve revela o custo humano de tratar pessoas como meros instrumentos, em vez de almas dignas de amor. A tragédia de Isabelle de Villars não reside apenas em sua morte prematura, mas em nunca ter tido a oportunidade de viver de verdade.